mentirosos e que ficarão, dia após dia, um pouquinho pior. Os homens com o coração mais duro, o desamor vencendo, a mentira prosperando, as guerras, os desastres naturais, tudo isso tende às enfermidades, tudo isso tende a crescer cada vez mais nestes últimos dias. Por isso, Senhor, eu suplico aos teus pés que o Senhor seja propício a cada um de nós. Continua, não para, Senhor, por misericórdia, por compaixão, no nome do Cristo Jesus, continua a nos instruir, a nos dar sabedoria para tratarmos com todos aqueles que usam de artimanhas nos seus corações e nas suas mentes. Fala conosco. Aceita-nos nesta manhã como adoradores do Senhor, na simplicidade, mas no amor do nosso culto ao Deus eterno, único e verdadeiro. Livra-nos, Senhor, da mentira, Senhor, dos mentirosos, dos enganadores. Esta é a oração que eu deposito aí, Senhor, aos teus pés, no nome sagrado e poderosíssimo do Cristo Jesus, a quem aguardamos vir nos buscar. Amém. Vamos abrir a Bíblia, que hoje a gente vai falar da anarquia religiosa e de Colossenses 2. Abra sua Bíblia em Colossenses 2, então. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Você sabe que no ano judaico nós estamos em 5.785. E no ano cristão, 2025. Eu não vou mexer com numerologia bíblica aqui, tá? Não vou fazer isso, porque pode confundir a mente de algumas pessoas. Mas esses números aqui, do ano judaico e do ano cristão, olha, não que eu seja partidário da numerologia bíblica, não é isso, mas que são no mínimo, do mínimo, interessantes, são 5.785 e 2025 no ano cristão, né? Porque o judeu conta do início de Gênesis e o nosso tempo foi marcado ainda com erro de calendário e tudo a partir de Cristo, né? Porque Cristo para nós é o Messias, é o Salvador.
Bom, a verdade evita que a gente seja enganado. E a Bíblia Sagrada, irmãos e irmãs em Cristo, ela traz muitas advertências sobre falsos ensinamentos e a possibilidade de enganos que esses falsos ensinamentos trazem. Mas a Bíblia também nos oferece esperança. E em Colossenses 2:4, você está aí em Colossenses 2, né? Paulo escreve assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Caramba! Raciocínios falazes. Coisa, né? Forte. Você sabe o que quer dizer falazes? Eu não vou falar para você. Eu vou provocar você para você procurar no seu dicionário. Falazes. Deixa eu botar meu óculos aqui. Paulo estava dando instruções sobre como a gente faz para não se desencaminhar por falsos ensinamentos. E Paulo ensina aqui nesta carta aos Colossenses que ele vai nos ajudar a entender a verdade e evitar essa coisa que deixa muita gente não sabendo que caminho seguir. Porque são religiões conflitantes, ideias conflitantes, denominações conflitantes. O que a gente precisa ter em mente é não esquecer que existem conflitos, é claro. Mas o principal tema deste livro aos Colossenses é a grandeza de Cristo. Isso a gente não pode abrir mão nem deixar de lado. No capítulo 1 de aos Colossenses, Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Colossenses capítulo 1, versículos do 15 ao 18. Cristo é tudo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o centro de tudo, Ele é a esperança do Evangelho,
Ele é aquele que vive em nós. Colossenses 1, 27. No capítulo 2, versículo 3, você vai encontrar o seguinte: que todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento estão em Cristo. Não há nenhuma verdade ou entendimento correto fora de Cristo. Isso é um princípio básico do entendimento bíblico. Se quer entender a Bíblia, coloca Cristo no centro. Ah, mas fizeram não sei o quê. Aonde Cristo foi glorificado aqui? Não, eu não vejo Cristo ser glorificado. Eu vejo um homem, mas Cristo eu não estou vendo. Então, é engano, é mentira. Você vê que essas posições radicais, elas são fundamentadas na Bíblia. Ontem, alguém me mostrou um vídeo de uma mulher transformando água em vinho. E a minha pergunta foi essa: onde Cristo é glorificado aí? Baixou o preço do café, porque ela transformou, quer dizer, baixar o preço do café quer dizer, o que acrescentou, o que mudou? Cristo não está aí. Então isso é falso. Se você quer ser cristão, você tem que ter Cristo no centro. Por quê? Porque não há nenhuma parte da natureza e do ser de Deus que não esteja expressada em Jesus. Qualquer coisa que se fizer que Cristo não for o centro, é água de salsicha. Quer dizer, não serve para nada. Porque a natureza perfeita está em Cristo Jesus. Colossenses 2,10. Em Cristo está a nossa circuncisão espiritual, o perdão e a nova vida. Colossenses 2, 11, 13. Presta atenção nisso. Isso aqui é importante. Quando Jesus, o Cristo, morreu na cruz do Calvário, olha, quando você tem conhecimento de alguma coisa, ninguém te engana. Isso é uma verdade bíblica que eu vou falar para você. Se você ler Colossenses 2,15, você vai falar, é isso mesmo. Sua vida muda. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Cristo ele tira todo o poder das forças satânicas. Lembra quando eu falo aqui às vezes, olha gente, dos casos que eu já vi e peguei, 99,99% não era possessão coisa nenhuma. Mas eu estou falando baseado na Bíblia. Cristo morreu na cruz do Calvário. E na morte dele, ele tira todas as forças satânicas. E Cristo ganha sobre o inimigo uma
vitória que foi decisiva. Colossenses 2,15. Tudo aquilo que você lê lá no Velho Testamento, aquela simbologia, né? Dá não sei quantas voltas sobre o muro de Jericó, mas não sei o quê. Aquilo tudo, as festas, a festa de Pentecoste, a festa do perdão, aquilo tudo apontava para Cristo Jesus. Todas as leis do Velho Testamento, todas as festas e símbolos do Velho Testamento apontavam para quem? Para Jesus, que era a realidade de tudo isso, de toda essa simbologia. Jesus era e é a realidade. Está na Bíblia isso que eu estou falando. Colossenses 2, 16 e 17. Qualquer busca da verdade, do entendimento ou do crescimento espiritual fora da pessoa de Cristo Jesus é engano, vai falhar. Então usando essas verdades que a gente não aceita determinadas coisas mais, não é? Mas ele pensa assim, não é que não pensa assim, isso tudo está escrito na Bíblia. Isso tudo faz parte da Bíblia Sagrada. Então vem lá um sujeito falando assim, peraí, isso não está na Bíblia. Entende? O importante mas tem coisas que não estão na Bíblia, não estão claramente, mas subentende-se. Agora, aquilo que nem subentendido está. E se você for agora pular aqui para o capítulo 3 de Colossenses, você vai ver que o capítulo 3 desse livro, que nós chamamos de carta, né? Ele continua falando da centralidade de Cristo. Vê aí Colossenses capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo ressuscita, ele torna verdadeira a nossa ressurreição. Por causa disso que Colossenses capítulo 3, versículo 11, além de falar da verdade da ressurreição, fala também da nossa relação com as famílias, né? Com a nossa família e com as outras famílias, dentro dessa sociedade. E essa relação depende de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 18 e capítulo 3, versículo 11. Cristo é tudo em todos. Cristo possui toda a autoridade para entender
as nossas coisas, as nossas necessidades. E se você não tiver a convicção, você sabe o que quer dizer esse termo? Convicção. É certeza absoluta, uma coisa que nunca vai mudar. Isso é convicção da supremacia de Cristo. Se você tiver convicção que Cristo é o Supremo, você evita essa anarquia que existe hoje. Isso está em Colossenses 2:2. Se você tiver a convicção, quer dizer, a certeza absoluta, que tudo o que Cristo diz é convictamente certo, todo o restante é convictamente inútil. Cristo é o caminho, é a árvore, o edifício, a escola, qualquer coisa tem que ter Cristo. Uma palavra, uma palavrinha de Cristo tem mais valor do que uma tonelada de ideias e opiniões dos homens. Uma palavrinha de Cristo é a verdade. Tudo que os homens pensam, falam, se for aquilo que é a palavra de Cristo, é a verdade. Se não for, não vale nada. Isso é ter Cristo como centro. É não ter medo de distinguir a verdade da mentira. E Paulo aqui, em Colossenses 2:8, volta um pouquinho, ele diz assim, olha, presta atenção nisso. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A pessoa que lê isso aqui e pensa, não tem como viver na mentira. Os rudimentos do mundo, quer dizer, coisas que o mundo acreditava em épocas em que a verdade não era tão difundida. Porque muitos ensinamentos religiosos de hoje, ele tem origem na sabedoria, nas tradições e nas superstições dos homens, não em Cristo. Quando eu venho aqui e falo assim, tranquilamente, né? Santo morreu, está morto. E quem morre não tem nenhum contato com o vivo. É porque eu estou falando aquilo que está na Bíblia. Ele está falando mal. Eu não estou falando, eu não estou tentando, na minha ignorância, esclarecer as pessoas. As pessoas vivem nos enganos aí do espiritismo, da maçonaria, do catolicismo. São enganos. A Bíblia diz que é engano. Eu não posso deixar de falar. É peregrinação,
é trabalho encruzilhada, é santuário, é prece poderosa, recitada. Isso tudo é cabeça do homem. Isso tudo não foi criado. São rudimentos. Rudimentos do mundo e não tem nada a ver com Cristo. Foi Cristo que revelou. Olha, quando eu falo, essas revelações é tudo falso. Generaliza. Estou mesmo. Por quê? Se não é o que Cristo revelou, então não serve para nada. É isso que Paulo está falando aos Colossenses. Tem gente que fica aí agarrado a esse tipo de coisa, mas o que eu posso fazer? Isso que eu procuro fazer aqui dentro da minha ignorância, dentro da minha insignificância, é isso que todo dia eu falo. Está cheio de religiões por aí que ressaltam o poder do diabo. E o que a Bíblia fala disso? Sobre ressaltar o poder do diabo, porque o diabo também tem vários nomes, né? Colossenses 2,15. Despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mas se a Bíblia está dizendo que eles estão derrotados, né? Parece-me que tem igrejas que isso aqui eu já falei, não, isso é velho, meu Deus, isso é antigo, mas precisa repetir às vezes. Tem denominações que, se tirar o diabo de dentro, elas murcham, porque elas vivem da presença do diabo ali. E é uma coisa falsa, mentirosa, porque quem conhece um pouquinho da Bíblia não entra nessa armadilha. Porque um pouquinho da Bíblia você leu aqui, né, da vitória arrasadora do nosso Senhor Jesus Cristo sobre Satanás e suas forças. Tem gente que adora exaltar, ama exaltar a grandeza, o poder do diabo sobre a grandeza de Cristo. Só para você lembrar aí, começa a lembrar. Ou então tem gente que fica judaizando o cristianismo. É claro, o cristianismo nasceu do judaísmo. Jesus era do judaísmo. Jesus era um judeu. Isso ninguém está negando aqui, porque seria negar a própria história, né? Tem que ficar fazendo coisas do judaísmo dentro da igreja. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Está vendo quando eu critico? Olha, pastor lá com aquele kippá aqui na cabeça, tarife, o chale, não sei o quê, pregando. Isso tudo é teatro. Mas por que a gente fala isso? Porque é para enganar. Quem conhece um pouquinho de Bíblia, nem chega, mas não quero ver esse cara, não quero ouvir, porque ele está querendo me enganar de alguma forma. Porque a Bíblia diz isso. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo que você lê no Velho Testamento
as leis, as comemorações, né? Eram sombras de Cristo. Cristo já veio, aquilo tudo já acabou. Cristo é a divindade, Cristo é o melhor, a plenitude da divindade. Se aquilo eram sombras, Cristo é a realidade. Então, você vai deixar a realidade para retornar às sombras. Como você chamaria isso? Tolice, bobagem. Então não é desfazer de quem está nessa denominação ou daquela, é trazer a verdade. Porque você ouve a verdade aqui, é claro, você vai confrontar o que eu estou falando com a Bíblia, é óbvio. Isso aqui é assim mesmo, estou lendo aqui, está certo. Você vai levar para outra pessoa isso. E aquela pessoa leva para outra, e vai atingir aquele que está lá no engano. Nós vimos aí, não há tanto tempo atrás assim, pessoa trocando anjo, né? A gente viu isso. Todo mundo viu. Tem uns ainda que continuam fazendo. Leia Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Olha só. Ninguém se faça de árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Olha só, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Lembra? E eu não estou aqui me engrandecendo, não é isso. Mas eu estou deixando claro, estou mostrando na Bíblia para você as coisas que eu falo. Lembra quando eu digo assim, ou essa gente tem problema mental, ou tem problema emocional, psicológico, ou é diabólico o negócio. Está aqui, ó. Paulo está dizendo, eu estou dizendo a mesma coisa que Paulo falou. Nós cristãos não podemos oferecer para ninguém algo além daquilo que Cristo oferece. Essas denominações oferecem aquilo que Cristo nunca ofereceu. É algo além daquilo que Cristo oferece. O bom para o cristão é ter Jesus, a palavra de Jesus. Ninguém precisa, por exemplo, de profecias da Ellen White, como os adventistas, por exemplo. Ninguém precisa. Se eu tenho Cristo, por que eu quero livros da Ellen White? Por que, se eu tenho Cristo, por que eu quero livros dos Mormons, por exemplo? Para quê? Eu não tenho Cristo. Ele não é supremo em tudo. O que a Ellen White vai conseguir acrescentar a Cristo? Por que eu quero a revista Sentinela, que toda hora batem na porta das casas aí? Por que eu quero isso? Eu tenho Cristo. Essas coisas são infinitamente menos. Eu não preciso disso. Você está entendendo? Fundamentado em que a gente fala aquilo que algumas pessoas acham que é falar mal. Não estou falando mal. Eu estou falando que isso tudo é mentira. E não é mentira porque eu acho que é mentira. Não é mentira porque eu quero que seja mentira. É mentira porque eles são contrários à Bíblia. Pronto. É simples assim. Pessoal, os adventistas. Ah, mas eles... Sim.
Mas eles têm uma profetisa. E dão um valor, né? Não precisa. Pega esses livros, tudo joga fora. É só a Bíblia. Vamos ler aqui a Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículos 20 ao 23. Se morrestes em Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Como? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Não, esse colar aqui ninguém pode tocar, ninguém pode encostar nessa pulseira aqui. Porque foi um guia que falou. Isso é preceito de homem, é engano. Pois que todas estas coisas, com o uso se destroem. Tais coisas com efeitos têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humanidade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Pessoas que querem acrescentar preceitos de espiritualidade regulando o ser humano. Parecem coisas, não sei o quê, não serve para nada. São inúteis. Por quê? Porque vieram de homem para homem. Não pode pôr a língua, o dente na hóstia, senão a hóstia sangra. Quem falou? Quem falou que tem que ter hóstia? Da onde isso? Não tem hóstia na Bíblia. Isso é invenção humana. É invenção humana. E só o padre toma o vinho representando. Isso, quando eu era criança, parecia muito razoável, parecia a gente, né, naquela luta para não colocar o dente na hóstia, jogava a hóstia com a língua lá para o céu da boca. Mas hoje eu cresci, eu já sou um homem formado. Isso não pode fazer parte da minha vida, porque é uma mentira. Igrejas que proíbem os seus seguidores, denominações que proíbem os seus... não pode jogar bola, não pode ir na academia, não pode nada. Porque alguns programas de televisão são sensuais, violentos, ninguém pode ter televisão em casa, então. A mulher não pode usar calça comprida. Então não pode sair na rua. Então não pode conviver com o mundo, vai ser freira. Aí acontece tudo aquilo que a gente sabe, né? Tudo aquilo que a gente sabe que acontece nos conventos, que acontece lá no lugar dos padres lá, que agora me foge o termo. Entendeu? Não pode usar joia, não pode pintar o rosto. Né? Tem uma senhora aí, coitada, eu acho que eu já me ofereci para cuidar dela como psicanalista. Eu falei, eu estou à sua disposição para tratar da senhora, porque a senhora precisa de um atendimento técnico, a senhora não é normal. Ela disse que a mulher, quando está se relacionando com o marido, não pode gemer, porque vai para o inferno. Coitada dessa senhora. Coisas que vão falando, aí a outra ouve lá, olha, é verdade.
Então as pessoas, ao invés de estarem satisfeitas, contentes, felizes com a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas estão tentando ser melhores do que os ensinamentos de Cristo. Não é? Sabe quem fazia muito isso? Os fariseus. E foram reprovados por Jesus. Está lá Mateus 7, do 1 ao 13, Mateus 15, vai por aí. Cristo, amados irmãos e queridas irmãs, é tudo. Quem tem Cristo não precisa acrescentar nada. Tem Cristo. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. O que é mais do que Cristo? Nada. Querido Deus, querido Senhor, amado Pai, eu glorifico o Senhor, engrandeço o Senhor pela tua bondade, por este ensinamento que o Senhor nos trouxe hoje, né? Se você, irmão, irmã, está cansado desta anarquia religiosa, entregue os seus caminhos nas mãos daquele que é a verdade, Cristo Jesus. Cristo é tudo em todos. O resto é imitação barata. Glória a ti, Senhor, todo-poderoso e maravilhoso. E este agradecimento, esta oração, é no santíssimo nome daquele que é tudo, em tudo e por todos, Jesus Cristo. Amém.